Bom, eu queria dizer primeiro que eu estou de moderador na mesa por uma eleição que foi feita muito democraticamente nos últimos minutos e dizer o seguinte, que a ideia de se fazer esse debate e de se estar gravando esse debate é para que se tenha uma memória, enfim, do que foi visto hoje, da forma que as pessoas viram o movimento que se teve hoje na cidade. E eu gostaria de pedir ao Passaglia que talvez abrisse o debate dizendo mais ou menos o que foi feito na cidade, em que pé que as coisas estão, e depois eu acho que a palavra fica livre, não há uma pauta, não há uma coisa mais formalizada. Eu só pediria ao pessoal, tanto da mesa quanto quem da plateia quisesse interferir, que usasse os microfones, não por amplificação que não tem, mas para a coisa poder ficar gravada com um nível de qualidade razoável. Isso aqui só tem som para lá, né? Bom. Isso aqui não é um discurso, não, são algumas letras do Milton Nascimento, que certas letras deles valeria mais do que qualquer palavras minhas, porque a música e essa figura do Milton, sua carga poética, muitas vezes sintetizam muito mais do que qualquer coisa que eu poderia fazer aqui em termos de recapitular esse movimento, que é a sua dimensão viva, sua dimensão assim, até mais nervosa, está sendo sustentada pelos grupos da cidade que estão sobre uma denominação, pegaram o movimento, o Bernardo Mascarenhas, como um objeto principal e fundamental para uma reivindicação de todos aqueles que trabalham de alguma forma com a cultura, reivindicar o espaço, o direito a um espaço, na medida que a censura ainda é um fato dominante, reivindicar um espaço que seja livre, ou que se pretende livre, para um fazer, para um produzir cultural que há muito vem sendo uma bandeira de todos os intelectuais brasileiros pelo menos há mais de 80 anos. O Reginaldo me pediu assim, quase que eu fizesse assim um apanhado, né, do que foi feito, mas eu gostaria de, nesse apanhado, se vocês me dessem o direito, porque aqui na mesa tem pessoas como o próprio Reginaldo, como o próprio Guilherme, a Raquel, de certa forma, que poderia dar as várias visões e os vários enfoques do que já foi feito, tem sido feito e que se pretende fazer. Então, a mim, eu gostaria de, delicadamente, de pedir desculpa, de fugir ao papel de dar esse apanhado e colocar apenas uma coisa que a mim toca profundamente, como não sendo um juiz forano nem um mineiro, sendo uma pessoa de um estado vizinho aí em São Paulo, por várias circunstâncias, eu tive uma oportunidade de iniciar esse meu trabalho mais voltado à área de preservação do patrimônio cultural, fundamentalmente a parte arquitetônica, através das mãos de uma pessoa que durante vários anos, desde 1936, foi assessor técnico de Maria de Andrade, que foi o diretor do SFAM, da antiga quarta região, diretoria regional, lá em São Paulo, Luiz Saia.
E aqueles que conhecem um pouco de Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade tem sido usado como uma bandeira por vários segmentos culturais e sociais que omitem uma dura realidade do que tem sido, do que foi e tem sido a batalha dos grupos, dos intelectuais, dos produtores de cultura nesse Brasil. Mário de Andrade, em um depoimento registrado por uma de suas discípulas no campo de folclore, Oneida Varenga, ela redigiu um pequeno opúsculo chamado Sonora Política. E lá, Mário de Andrade se retrata de corpo inteiro e colocando o dedo na ferida de sua geração, do que tinha sido constituído uma derrota. Ele que tinha, de certa forma, passou pelo crivo do Estado Novo em 1936, aquilo afastando do Departamento de Cultura lá no município de São Paulo, o movimento de arte moderna em 22 nunca chegou a ser o que deveria ter sido. E ele colocou de uma forma muito clara como ele tinha perdido uma batalha por medo e por não ter levado até as últimas consequências todo um movimento cultural em prol de uma identidade nacional que não se pode se identificar com o nacionalismo. Esse movimento pró-Bernardo Mascarenhas, na medida que ele surge de uma reivindicação das bases, ele demonstra, ele se constitui em mais um desafio de um processo longo que vem sido marcado por lutas, e as derrotas não podem ser omitidas. Então, na medida que vem juiz foranos do Rio se juntar, que temporariamente estão no Rio, né? Estão no Rio de Janeiro, para esse movimento, é assim de grande emoção, que não poderia deixar daqui expressar, de possibilitar, de nós todos possibilitarmos um encontro e uma retomada desse duro caminho que tem sido a construção cultural desse país. Com abertura, gostaria de colocar em síntese isso. Eu definitivamente não vou ficar de provocador do debate. Eu gostaria que as pessoas, enfim, se habilitassem a expor as suas posições e tal. Raquel falou que quer falar, né? Eu não falei nada, absolutamente. Eu estou muito cansada. Estou viajando desde cedo. Estou muito cansada. Bom, eu só posso dizer o seguinte: eu acho que a cidade, para mim, é sobretudo um universo poético. A cidade é uma grande forma, digamos assim, ela seria uma grande escultura, a cidade, né? Integrada, todas as peças integradas. Então, à medida que você mexe com uma peça dela, você desarticula a cidade de modo geral. Qualquer intervenção urbanística numa cidade, ela é importante, que ela modifica o uso da cidade pelo seu morador, individualmente, e pela cidade em conjunto, né? E essa coisa da cidade ser um universo poético, de todos nós, de cada um de nós, é uma coisa muito importante, que você leva para onde você vai no mundo esse universo poético. E nós que somos escritores, sobretudo, nós calcamos a nossa obra, principalmente, nesse universo poético. Nós transfiguramos esse universo poético na nossa obra. Então, eu acho importante que o escritor fale da cidade. A pessoa mais indicada para falar da cidade não é o urbanista, não é o historiador, não é o sociólogo, é o escritor, que ele transfigura a cidade, ele recria a cidade e faz da sua cidade uma cidade universal que cada ser humano pode amar, entendeu? Eu, quando leio, por exemplo,
Balzac, que é um escritor que eu adoro, né? Quando eu conheci um bairro chamado Marais, em Paris, eu reconhecia casa por casa daquele bairro que eu tinha lido antes em Balzac. Então, o escritor é o grande divulgador da cidade, é o escritor. Ninguém melhor que o escritor para falar da cidade. Por isso que eu acho que o memorialista, entendeu? No caso Pedro Nava e outros tantos, são sociólogos da maior importância, sabe? À medida que eles falam da cidade de uma forma, do cotidiano da cidade, do morador da cidade, como personagem da cidade, sabe? O Pedro Nava não está aqui, eu fico muito a pena dele não estar aqui. Hoje ele queria muito ter vindo, mas por motivos até de idade ele não pôde vir, né? Então, eu acho que ele, quando transfigura a cidade, ele é um ficcionista. Quando ele ficciona a cidade, ele dá à cidade uma visão muito mais real, sabe? Que é muito mais verdadeira, porque é ficcional, na verdade, né? Então, o que eu queria falar é que Juiz de Fora me acompanhou onde eu tive. Eu fiquei 18 anos aqui, que valeram por toda a minha vida, sabe? Onde eu tive, em toda parte do mundo, eu sempre via Juiz de Fora. Estava sempre comigo. E não foi nos anos 40 só que eu falei de Juiz de Fora, foi em toda a minha obra. E vou falar da minha vida, a minha vida inteira da cidade. Foi uma cidade que me comoveu, sabe? Por coisas imponderáveis até. Uma vez eu estava em Delos, na Grécia, uma ilha devastada, arqueológica, que não tinha nada a ver com Juiz de Fora, na verdade, né? E, de repente, era uma ilha muito quente, fazia um calor terrível, em pleno verão. De repente, eu subia numa montanhazinha, uma elevaçãozinha que tinha nessa cidade, não tinha montanha, uma cidade plana, né? Devastada. E nessa elevaçãozinha, de repente, perpassou uma brisa. Aquele calor de Delos, de repente, foi, de repente, mitigado por aquela brisa. E eu falei, gente, essa brisa passava aqui, desde o tempo de Apolo já existia essa brisa. Estava aqui, estava lá eterna aquela brisa. Ninguém destruiu aquela brisa. 1000 anos, milhões de anos depois, né? Então, em Juiz de Fora também tem uma brisa que passa aqui às 3 horas da tarde, que perpassa na cidade, entendeu? E que está viva ainda. Isso ninguém vai destruir. Eu quero que vocês preservem a brisa de Juiz de Fora. Estava pensando em falar pouca coisa, acho que talvez fosse interessante que depois o público poderia levantar problemas, questões. Talvez a gente pudesse começar a falar do ponto de vista que interessa mais a todos, não é? Mas apenas colocando algumas palavras introdutórias, nós viemos agora de um passeio pelo Museu Mariano Procópio, o qual eu não via, não sei, há quase 30 anos. E quando eu ia lá, ainda estudante aí do Gramberry, no final das provas, para chupar jabuticaba, lá alugar jabuticaba, remar de barco, etc., o prédio era um prédio com o qual nós tínhamos uma intimidade muito precária, porque poderíamos ver a sua parte externa, ver uma ou outra sala, mas sempre constituir um mistério visitar realmente integralmente esse museu. Essa viagem rápida que nós fizemos por lá foi, quanto a mim, um reencontro com uma série de imagens muito caras e a redescoberta de outros aspectos, outros encantos desse espaço, desse cenário. E isso que aconteceu em relação ao museu, que aconteceu hoje em relação à passeata que nós fizemos, me faz pensar numa coisa muito simples, que é a seguinte: em geral, existe uma certa pose de alguns intelectuais no Brasil e fora do Brasil, segundo a qual, quando o intelectual sai da sua cidade, onde ele passou a infância ou a juventude, ele vivendo numa outra cidade maior, volta e meia, quando perguntam a esse intelectual sobre a sua cidade de origem, em geral, ouve-se uma resposta muito comum. O intelectual diz assim: não, eu não vou voltar mais àquela cidade, porque não é mais a cidade do meu tempo. Lá não estão mais as casas, as ruas e as pessoas, então eu não quero voltar para não magoar o sentimento tão puro que eu tinha, etc, etc. Se nós recapitularmos uma série de entrevistas de vários intelectuais brasileiros nesse sentido, nós vamos notar que isso é uma constante.
Pois eu gostaria de denunciar isso agora, essa constante, como uma etapa da vida intelectual brasileira que deve ser superada, que deve ser ultrapassada. Essa foi até hoje uma atitude preguiçosa, passiva, egocêntrica, que não tem nada a ver com a participação realmente ativa do intelectual em relação à sua comunidade. Isso que aconteceu conosco hoje e tem acontecido com quem vem mais aqui, quem vem mais a miúde, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, é um fato curioso, porque eu no Rio de Janeiro, volta e meia, quando eu pensava em Juiz de Fora, a minha sensação é que Juiz de Fora era uma coisa longínqua, como se Juiz de Fora estivesse tão longe quanto Porto Alegre. Simplesmente porque dentro da minha cabeça havia uma mistura de tempo e espaço. Como eu havia saído daqui há dezenas de anos, então o tempo e o espaço, vocês sabem disso, são duas categorias que andam sozinhas e juntas. Então eu imaginava Juiz de Fora como uma coisa longínqua, quando na verdade isso é apenas um defeito de ótica. Juiz de Fora está ali, não é? A poucos metros da minha casa no Rio de Janeiro, e quando eu estabeleço essa ligação vindo aqui, eu não estou fazendo uma viagem de passeio, não estou apenas vindo bater nos ombros de meia dúzia de amigos, mas eu estou fazendo uma coisa que para mim, pessoalmente, egoisticamente, é muito mais séria, que eu estou reatando os elos comigo mesmo. Eu acho que o desafio que todos temos, os que estão fora, estrategicamente, os que estão dentro da cidade, o desafio é esse, é descobrirmos nós todos as nossas raízes com essa terra. E na medida em que estabelecermos essa corrente de raízes, evidentemente que essa cidade vai passar a ser algo que vai florescer e vai dar frutos tanto culturalmente quanto individualmente na existência de cada um. Poucas palavras apenas introdutórias para irmos dialogando. Gostaria de colocar umas questões aqui. Antes, primeiro, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de oficializar a minha voz. Provavelmente porque eu gosto muito da verdade. E provavelmente porque o meu compromisso sempre foi com essa verdade e com o trabalho que eu desenvolvo em Juiz de Fora no teatro. Talvez por essa mesma razão, e talvez por ser a pessoa que eu sou, quero agradecer também ao coordenador da mesa o honroso convite que ele me fez para eu me sentar nela. E é bom que eu tenha essa oportunidade de poder usar o microfone e que isso fique arquivado. Vamos ver se a minha emoção vai deixar eu terminar isso. A questão é a seguinte, a gente está falando muito de preservação do patrimônio e parece que essa questão fica restrita ao imóvel, à paisagem. E eu gostaria de levantar também o ponto do homem, quer dizer, como é a questão da preservação do homem artista na sua cidade. Só pedir o seguinte, as pessoas se identificarem com uma coisa que eu esqueci, porque senão na transcrição depois vai ficar um pouco confuso. Meu nome é Rubem Fonseca. Hoje, na reunião que nós tivemos lá na fábrica, de manhã, eu falei da alegria que eu tinha em rever a cidade onde eu nasci, num momento num momento de festa e num momento de mobilização popular pela preservação da fábrica Mascarenhas. Agora, quando se fala em preservação do patrimônio histórico, o objetivo não é apenas preservar um determinado imóvel pelas suas características. É que, junto com essa preservação, e eu tenho certeza que esse é o pensamento das pessoas que estão trabalhando aqui em Juiz de Fora, neste movimento, junto com a preservação, vem a revitalização cultural. Não adianta preservar um imóvel, dizer que coisa mais bonita e fechar aquilo. Não é a ideia de ninguém aqui
E se é melhor mudar de ideia. Há que se trabalhar, evidentemente, com conceitos que, de certa forma, serão arbitrários, de saída com um conceito de cultura. O que é cultura para nós aqui? O que é cultura para vocês? Quer dizer, cultura será um conceito antropológico? Será, talvez, aquele conceito mais abrangente e mais comum, já que é difícil definir cultura, do ponto de vista científico, como um conjunto de valores que englobe as manifestações artísticas, aí incluídas o teatro, a literatura, o cinema, as artes plásticas, a música, etc., e também a organização social, e também os costumes, e também toda e qualquer aptidão que um ser humano adquira e desenvolva em determinada sociedade. Se partir desse conceito de cultura, ou de qualquer outro conceito parecido com esse, ele não terá que ser necessariamente um conceito antropologicamente rígido, você necessariamente incluirá o homem, como o nosso amigo, como é seu nome? Como o Henrique queria. Não se pretende preservar por preservar. Essa é uma visão antiquada e superada da preservação pela preservação, a preservação para fazer museu. Ninguém vai querer fazer um museu da fábrica Mascarenhas. O que se quer fazer daquela fábrica é um centro cultural dinâmico que faça com que a cidade se revitalize e que possa produzir bens culturais e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dessa cidade. Por enquanto é só, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Muito obrigado. Eu chamo... Tem alguém falando? Pois não. Não é para gravar, é só colaborar. Identifique-se e diga a sua ligação ao movimento, que isso vai ficar para a posteridade. Para a história, né? Meus filhos e netos vão... Eu me chamo Guilherme Bernardes, eu trabalho com teatro, no Teatro de Quintal. Tá bom? E eu achei fantástico o que o Rubem Fonseca disse, porque parece que ele entendeu tudo desse trabalho que tem sido feito, dessa fermentação que está acontecendo aqui. Eu queria aproveitar esse momento, que é um momento de encontro, em que eu acho que é importante que aqui a gente faça desaparecer, ou pelo menos diminuir as diferenças que porventura nos separem. Essas diferenças seriam dos juiz-foranos que não moram aqui, dos juiz-foranos que moram aqui, porque eu acho que o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, assim quando vier a acontecer, ele vai ser uma coisa muito maior do que um provincianismo, muito maior do que um bairrismo. É um centro que não vai... O centro vai estar em Juiz de Fora, mas a roda vai girar muito além das nossas fronteiras, muito além das fronteiras da cidade. O que a gente pretende é muito mais do que fazer um museu, muito mais do que simplesmente preservar um edifício, e muito mais até do que fazer um centro onde aconteçam atividades artísticas e eventos. A gente quer, na verdade, fazer um centro cultural bem fundo nesse sentido que você colocou. Um centro onde seja, através dali, um centro que seja um coração da vida da cidade. E vamos dizer, por que não, da vida do país. Como existem outros centros em outros locais do Brasil que funcionam dessa maneira. Centros que produzem e fermentam a cultura nacional e são centros de reverberação cultural. É o que a gente pretende aqui. Esse é o princípio que tem gerado a discussão da criação do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas desde o momento inicial. E eu acho, nesse sentido, então, que eu acho que as diferenças aqui podem acabar, porque não é pelo fato de estar morando fora de Juiz de Fora que vai impossibilitar alguém de colaborar com a criação desse centro e com o seu desenvolvimento. Eu acho que a pessoa que mora no Rio, que mora em São Paulo, que mora em qualquer outro lugar, ele pode participar na sua medida e efetivamente com esse crescimento desse centro. Eu acho que haverão momentos distintos em que essa participação poderá se realizar. Eu queria me esticar um pouco mais. Se alguém quiser entrar no meio, é só dar o toque que eu paro. Mas eu queria começar a contar uma história, já que a gente está aqui falando da memória e coisa e tal. Eu queria contar a história desse movimento, do movimento pró-Bernardo Mascarenhas Cultural, que eu tenho a impressão que talvez vocês não conheçam ele nos detalhes. E esses detalhes são importantes, eles são tão importantes como o fim a que ele se destina. Porque esse movimento ele não está sendo feito de qualquer maneira, é um movimento cheio de consciência, é um movimento cheio de beleza, cheio de criatividade, ele já é um movimento de criação.
esse movimento começou há cerca de 5 ou 6 meses atrás. E ele nasceu de um impulso espontâneo da própria comunidade cultural e artística da cidade. Não houve um chefe, não houve um presidente que tenha convocado a reunião desses grupos, dessas entidades e dessas pessoas. Foram os próprios artistas, os próprios agentes de cultura que se organizaram, que resolveram que era importante se discutir a cultura da cidade, que era importante encontrar alternativas, uma vez que, mesmo que se estivessem preservando e tombando os patrimônios, eu acho muito bonito o que o Simões falou, o homem, o artista de Juiz de Fora, ele está se vendo cada vez mais diante de um dilema. Se ele quer continuar sendo um grande artista, se ele quer produzir, ele tem que sair da cidade, porque aqui, essa cidade é muito pequena, essa cidade ela tem um grau de mediocridade muito grande e que, às vezes, não cabe, o coração do artista, o espírito do artista é muito maior, e não cabe aqui. Então, a gente tem que começar a criar uma outra dinâmica cultural, uma outra vida nessa cidade, para que ela possa suportar, para que ela possa conter, para que ela possa caber os seus artistas, os seus filhos, para que a gente não precise sair daqui de Juiz de Fora, para que a gente possa continuar vivendo aqui. Então, esses próprios artistas, eles buscando alternativas para a sua vida, para a sua existência, para a sua permanência, para a permanência e para o desenvolvimento da sua produção cultural, eles começaram então a trabalhar em cima desses temas. E em muito pouco tempo, a gente evidenciou que a criação do centro cultural, o aproveitamento do edifício da fábrica Bernardo Mascarenhas como um centro cultural, um centro de criação, uma fábrica de cultura, como se quiser chamar, ele resolveria, ele significaria a abertura de um espaço de incontáveis vantagens para nós, artistas e produtores e animadores de cultura. Naquele lugar, a gente poderia encontrar a satisfação de uma série de projetos que significariam não só a satisfação desses projetos pessoais, de um artista ou de um grupo, mas a intervenção na própria vida da comunidade. Aí eu volto no conceito de cultura que o Rubem Fonseca esboçou, que não é simplesmente a cultura nesse sentido vulgar que se entende, de cultura igual à arte. Quando se fala em cultura, pensa naquela coisa que o artista faz. E a cultura é muito mais do que isso. A atividade humana é produtora de cultura. O que fazer humano, o que o homem faz é que é a cultura. Então, quando a gente pensa no centro cultural, quando a gente pensou nisso, é nesse sentido. A gente pensa em modificar a vida das pessoas. Eu li outro dia um artigo que falava em que a Raquel Jardim comentava que Juiz de Fora é uma cidade desamada. Então, a gente pretende, a longo prazo, intervir nessa relação que as pessoas têm com a cidade, que as pessoas têm com os outros habitantes da cidade, porque isso é uma relação cultural, isso é uma relação de cultura. Muito bem, então, para não esticar demais também, porque o microfone é uma coisa perigosa, esse movimento tem vindo até aqui, ele tem se organizado espontaneamente, tem se organizado de maneira autônoma, e eu nunca presenciei, e eu acredito que nunca tenha acontecido em Juiz de Fora, um movimento com esse vigor, que tenha durado tanto tempo em torno de uma causa e que tenha reunido tanta gente. A gente conta praticamente com toda a comunidade artística em torno desse tema. Praticamente todos os artistas, a gente tem uma carta de adesões que consta de aproximadamente 400 assinaturas, se não mais. Eu tenho a impressão que até já tenha ultrapassado isso. Uma carta que documenta o projeto do Centro da Bernardo Mascarenhas, que foi assinado por praticamente todos os artistas e animadores de cultura da cidade, além de associações de bairros, além de outras pessoas que se interessam pelo assunto. Poucos foram que não assinaram essa carta. E esse movimento agora ele conseguiu, depois de muitas batalhas, depois de vir à cena de diversas maneiras, a gente fez diversos tipos de manifestação de rua, a gente fez espetáculos de praça, a gente pintou muro, a gente soltou cartaz, fez camiseta, fez panfleto, fez o diabo. E agora parece que é irreversível que se vá conseguir o prédio da Bernardo Mascarenhas para o município. Parece que isso é irreversível, parece que já é praticamente certo de que esse prédio vem para o município, porque a parte que é do Estado já está praticamente conseguida, a parte que é do IAPAS está em negociação, pelo menos na palavra do prefeito, a negociação está no estágio que vai desembocar nisso, e resta uma pequena parte da Receita Federal que não vai ter muita dificuldade de se negociar se as duas primeiras tiverem conseguido. Agora resta, que me parece que é o passo seguinte da campanha, que é o passo seguinte do movimento, resta agora começar a discutir o que vai ser feito daquele espaço. Quem vai cuidar daquele espaço? Se aquilo for um centro cultural, quem vão ser as pessoas que vão administrar aquele espaço?
quem vai se interessar de tal maneira, quem vai ter conhecimento, quem vai poder zelar por aquilo, de modo que esse centro cultural seja realmente a realização desse projeto, desse movimento que vem trazendo até aqui, durante esses 5 meses, essa bela campanha. Quem vai cuidar daquilo lá? Essa discussão, infelizmente, essas perguntas ainda não poderão ser respondidas, talvez numa próxima gravação do Ministério como é que chama? Museu da Imagem e do Som. Talvez numa próxima gravação a gente já tenha essas respostas. Eu espero que a resposta seja de que os pais da criança possam cuidar dos seus filhos. E eu passo a bola porque quem quiser falar. A moça da Hóstia da Noite. Meu nome é Denise Merico, faço parte do Grupo Teatro Sensorial e queria aproveitar a oportunidade já para que os pais, para que essas perguntas que ele lançou e tenham resposta mais imediata, a gente está lançando nesse momento um livro de ouro que tem um barquinho aqui na capa para que a nossa criatividade ande aí pelo mundo, né, mais comodamente. Queria aproveitar, né, a presença de todos aqui, o livro. Gostaria que começasse daqui. Quem quiser assinar o livro e dar a sua contribuição, será bem-vinda. Proponho que comece de lá. Bem, eu sou Olívia Vilaça, eu não sou juiz-de-forana, mas sou de coração, minhas raízes todas estão aqui. Pedro Nava me lançou como poeta mineira, isso me honra muito, porque minha família é mineira, é Vilaça, de Juiz de Fora mesmo, e eu tenho as melhores recordações de minha infância, de minha mocidade, passadas todas aqui, e vibro com a cidade. Então, eu larguei o Rio de Janeiro, calorento, e subi para tomar um pouco de ar puro, rever esse pessoal que eu gosto demais. Eu fiquei empolgada com a ideia do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Agora, realmente, ele tem razão quando ele diz da administração de determinado bem, porque ocorreu comigo, com a minha família, que o casarão atrás do Lago São Sebastião, justamente o número 888, foi desapropriado pelo Melo Reis para que se fizesse ali um teatro. E, naturalmente, que, em pertencendo à minha família, houve uma aceitação muito boa, porque nós somos todos voltados a essa ideia de arte, de cultura. Fizemos de coração. Mas foi uma coisa assim que realmente parou. Eu vejo o teatro ali, assim, completamente arruinado, vamos dizer. Além de ter arruinado as redondezas também. Porque foi uma obra mal feita, que abalou casas, derrubou. Eu sei que, enfim, os gastos que tiveram para reparar os danos foram incríveis. Como dizer, ele foi castigo. Então, eu digo o seguinte, quem vai levar adiante a ideia, como vamos fazer para levar, porque preservar os espaços eu acho ótimo. Agora, como levar adiante isso? Será que vai ser mais um teatro largado? Vai ser mais uma coisa assim, deixada para lá, que não teve condição de prosseguir? Então, eu queria que todos se unissem, porque realmente um centro cultural, gente, o que atinge a cabeça das pessoas é uma coisa incrível. A cultura, até a cultura, assim, povo mesmo, que o povo precisa. Eu trabalhei nesse sentido com a mãe solteira pobre. Foi um trabalho assim, muito grande e elas tinham um bloqueio de sensibilidade incrível. E desde que elas se sentiram desbloqueadas, elas tiveram trabalhos lindos que eu devo colocar em encarte no próximo livro, porque vale a pena serem lidos. O povo precisa. Lá no Rio, na favela da Rocinha, tem uma professora que não é professora, é lavadeira. Ela faz um trabalho impressionante com as crianças que não conseguiram sequer aprender em qualquer colégio. Então, quer dizer, o povo também vai aderir em massa. Eu não quero uma cultura de elite, eu quero uma cultura para o povo. E eu acho que quem tem um pouco mais de aproximação, consegue isso, deve levar essa mensagem. E vamos todos nos unir para que esse centro seja realmente algo de muito especial no nosso querido Juiz de Fora. Eu não entendi muito bem esse caderninho com esse naviozinho na capa, pelo seguinte, eu acho que isso aqui é muito pouco.
Eu acho que tem que haver um projeto urbanístico, tem que haver um projeto para fazer esse centro, um projeto real, entendeu? Quem é que vai sustentar isso? O que vai ser montado lá? Lojas, entendeu? Comércio. Quer dizer, tem que haver um projeto integrado, né? Lojas, comércio, cultura, tudo misturado. Um plano. Se não houver um plano, com pequenas doações, esse parquinho não vai sair daqui, não. Sabe? Tem que haver uma coisa montada, um projeto com financistas, economistas, urbanistas, todo mundo junto, a prefeitura, o poder público, bolar um plano real, viável para isso aqui. Não é com um livrinho de assinatura que isso vai para adiante, não. Denise, Eu não quis... não quero te cortar, não. É só para pedir aqui licença para a mesa, para que no meu lugar viesse o Décio Bracha, que é uma pessoa de Juiz de Fora, que teria maior peso, não só por causa do volume dele, né, Décio? Tudo bem? Você poderia fazer um favor? Agora você pode falar, Denise. Eu não quis me explicar, mas para deixar correr no debate, né? Mas a intenção nossa é porque, em primeiro lugar, nós mesmos nos gerimos, nós não temos ninguém que nos, né, que nos ajude. Nós, o movimento, nós, os artistas da cidade, que estamos no movimento Pró Bernardo Mascarenhas, nós mesmos nos gerimos. Nós não temos nenhuma loja, nenhuma empresa que esteja nos auxiliando. Então, nós temos que procurar pelas nossas cabeças recursos para começar alguma coisa. Então, vou começar a história do princípio. Nós começamos vendendo cartazes. Hoje nós vendemos o cartaz aí na rua durante a passeata, conseguimos um pouquinho de dinheiro. A nossa intenção com o livro e com o cartaz é fazer adesivo da campanha, para esse adesivo ser vendido também, para que culmine. Esse dinheiro vai nos ajudar a fazer uma grande festa, que a princípio está marcada para o dia 27 e 28 de agosto, no Parque Alfield. Serão 2 dias inteiros, com todos os artistas da cidade, mostrando a sua produção, tentando apresentar ao povo de Juiz de Fora o que é que está sendo produzido na cidade, que a maioria das pessoas não conhecem, acabam, né, por vários problemas, as produções acabam não sendo conhecidas pela comunidade como um todo. Então, esse dinheiro vai servir para nos ajudar a alugar som, a palcos, todo esse tipo de coisa que a gente vai precisar. E lá terão barraquinhas. Cada grupo que for se apresentar pode montar sua barraquinha lá, e o dinheiro dessa barraquinha vai ser também para o fundo, e assim a gente aumentando esse bolo. E, é claro, contribuições de empresa a gente não está jogando fora, só que até agora nenhuma veio até nós para nos dar nenhum tipo de doação. Mas o prefeito de Juiz de Fora, ele não está tentando organizar isso, não? Aí é o prefeito, né? A pergunta Essa grana do Livro de Ouro, a Denise explicou claro, tem 2 coisas distintas. Uma coisa é a campanha, outra coisa é o Centro Cultural. A campanha já está acontecendo, o Centro Cultural é uma coisa para adiante. Quando a gente estiver organizando o Centro Cultural, a gente então vai recorrer a financistas, a arquitetos, e etc., a empresários. Eu quero ver o projeto urbanístico, quero ver o projeto do centro. Onde é que está o projeto do centro? Mas como não tem condição de realizar, não tem um centro, não tem um edifício, fazer um projeto no ar, não tem um edifício, a gente não sabe o que vai ser. Mas aquilo não é propriedade do município, entendeu? Vai dar na fase de campanha, Raquel. A gente não sabe nem se o prédio vai ser todo doado para a gente, ou se vai ser uma parte. Existe um projeto aí, então, lançando aí uma ideia de uma parte ser mercado municipal e outra parte ser centro cultural. Então, a gente não sabe qual é a parte do prédio que vai ser dada para a gente poder fazer alguma coisa. Então, enquanto isso não estiver claro, a gente não vai... Essa ideia do mercado municipal eu acho muito bom. Eu acho que uma coisa que ali é uma zona de mercadeio, eu acho que o próprio mercado pode ajudar a manter o centro. Eu acho muito bom. Muito bom, mas você entende a diferença do lance? Você entende? Não tem condição de agora, nesse momento que nós estamos, com a realidade que nós temos, não tem condição nenhuma da gente elaborar um projeto. O que nós podemos agora, nesse momento, é fazer uma campanha que reforce o objetivo, que é conseguir, em primeiro lugar, o prédio da Bernardo Mascarenhas para Juiz de Fora, que é um prédio que está no centro da cidade, mas não é de Juiz de Fora. A gente não sabe
Se isso vai ser doado, na verdade a gente não sabe. E só vai ser definitivo quando estiver no papel, porque esse país funciona no papel. Então, quando estiver no papel, a gente vai ter certeza que é da cidade. Depois disso, a gente vai ter que saber se a prefeitura vai resolver realmente fazer ou não um centro cultural. A gente não tem certeza se a prefeitura vai fazer um centro cultural ali, a gente não sabe quanto daquilo ali a prefeitura vai usar para fazer um centro cultural. Enquanto a gente não souber disso também, a gente não pode fazer um projeto, porque o resto é só ideia. Essa grana é para campanha, é para imprimir folheto, é para manter essa movimentação que tem 5 meses, é para manter aceso essa chama que vai nos levar a conseguir o Centro Cultural da Bernardo Mascarenhas. O caderninho e o marquinho podem levar ao grande ideal. Uma bela frase, minha senhora, uma belíssima frase. Não, eu só queria acrescentar isso que o Guilherme está falando, que eu acho que é importante ter um projeto, sim. Eu acho que é importante, por exemplo, isso que está se discutindo aqui é um projeto de utilização do prédio. Parece que há um consenso de que ninguém quer apenas aquele espaço como um museu ou como mais um imóvel que não vai ser destruído ou qualquer coisa dessa ordem. Então, eu penso, nesse momento em que a prefeitura está numa luta para obter esse prédio, está numa luta, já obtivemos do Estado. O Estado garantiu que a parte, que ele pertence a 3 donos, como vocês provavelmente sabem. Pertence a 3 donos, ao Estado, ao IAPAS e à Receita Federal. O Estado, por uma questão de comunidade, de pensamento, já garantiu que concede a parte dele. Há 2 outros donos que ainda têm que desistir em favor da cidade do prédio, tanto o IAPAS como a Receita Federal. Eu imagino que uma maneira bastante eficiente de sensibilizar esses 2 outros donos é exatamente definir o que se fazer no prédio. Então, eu não vejo assim 2 etapas inteiramente desvinculadas, a campanha e o projeto. Inclusive, da maneira como eu entendo a campanha que vocês estão levando para frente, de uma maneira com muita vitalidade, com muita saúde, com muita confiança, e isso realmente é uma manifestação de saúde da cidade. Então, essa campanha, eu vejo que ela está imbricada no projeto, que é o projeto do Centro Cultural, não é verdade? A não ser que eu não esteja entendendo bem, eu vejo a campanha e o projeto juntos. E penso que se deva aprimorar o projeto, ou até complementá-lo. Eu penso que aquele espaço é um espaço público, e a cidade está com fome de espaços públicos. Nós estamos administrativamente sufocados, asfixiados, não temos dinheiro, não temos espaço, o que nós temos que ter é ideia. Então, no momento, por exemplo, agora, nós estamos discutindo ideia. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu penso que se deva considerar o projeto, o que fazer com o prédio, sim. É só isso que eu queria dizer. Já que artistas de fora, né, daqui, andaram no calçadão, por que o pessoal não acompanhou? Eu faço a pergunta do movimento também. Eu queria que a mesa respondesse. O movimento acompanhou. Explica melhor a sua pergunta. Você não foi a passeio? Foi. Peraí, não estou dizendo eu, é a gente que está aqui não. Explica melhor sobre isso. Isso aí. Por que essa coisa que está na rua, sabe? Isso, aqui, não foi acompanhada pelas pessoas da população. E eu pergunto a mesa o que a mesa pensa disso, já são pessoas de fora daqui. Teve uma boa contribuição. Está faltando uma coisa. Olha, vamos ver se eu entendi o que você pergunta. Você está dando a entender que a passeata foi acompanhada apenas pelas pessoas do movimento e que a comunidade... Não do movimento, não, só pela classe artística. Pelos artistas... Que é fundamental, pelos artistas e que a população como um todo não acompanhou. Se isso aconteceu, realmente foi um erro, porque esse projeto não poderá ir adiante se não tiver o apoio total da comunidade. É um erro pensar que apenas os artistas poderão fazer esse centro cultural, entendeu? E se por acaso a população não acompanhou a passeata hoje, foi um erro tático que nós cometemos. Eu tive a impressão que havia gente da população cometendo. A população, desculpe, deixa eu terminar, a população de Juiz de Fora, todo mundo, quer dizer, o trabalhador, a dona de casa, o profissional liberal, deveria ter sido convidado para participar da passeata, para estar aqui hoje, aqui ou em outro auditório maior. Porque para que esse centro possa, entendeu, resultar numa coisa realmente importante para a cidade, é preciso que o apoio da comunidade seja total, não apenas ser um centro de artistas em que os artistas se reúnam, produzam as suas peças
literárias, de artes plásticas, de música, etc., e a população divorciada disso tudo. Ela não pode. Você tem razão sobre esse aspecto. Se isso aconteceu. Agora, a impressão que eu tive, na ocasião da passeata, é que havia outras pessoas acompanhando. É bem verdade que vi muita gente do lado olhando assim com ar de curiosidade, sem entender muito o que estava acontecendo. Agora, isso é algo que pode ser corrigido numa outra passeata em que realmente haja uma mobilização mais completa. Décio Lopes, cinema, artes plásticas e jornalismo. É o seguinte... parênteses, por favor. Mano. É que foi dito lá que aquelas paredes lá o operário construiu, não foi? Sim. E os operários também devem participar da passeata. Olha, isso... Talvez estivessem trabalhando naquela hora. Isso que a pessoa do público cobrou e que você está respondendo, eu acredito que está acontecendo no movimento. O trabalho de hoje é fundamental para despertar a atenção da comunidade, de vários setores da comunidade. Sem esse trabalho de hoje, isso que está sendo cobrado, ficaria difícil. Acredito que a gente chegue à comoção da comunidade a partir de hoje. Uma coisa bem mais ampla, aberta, que tem de ser noticiada pelos meios de comunicação. E não vejo momentos no que ocorreu, não se teve momentos, oportunidades de se chegar a esse grosso da população. Vai vindo. O próprio Centro Cultural, por exemplo, o pessoal que já está se movimentando, deverá fazer contato com as escolas de samba, os blocos, talvez a Associação de Escolas de Samba vá participar desse Centro Cultural, as bandas de música, quer dizer, é um pessoal que está espalhado nos bairros. Os blocos carnavalistas, a escola de samba, as bandas de música, etc. Então, só isso aí, através desses grupos, já vai chegando a cada bairro da cidade esse recado do movimento cultural. Então, não se deu tempo ainda. Foi preciso essa adesão de hoje, inclusive de vocês, de fora, que estão fora daqui, para que a gente pudesse formular com mais precisão que tipo de trabalho deve ser desenvolvido na comunidade. Vai se chegar lá, principalmente através dos grupos que têm de ser contactados. Mas o movimento precisa imediatamente de uma sede, uma base, um minutinho só, uma central. E daí, um apoio muito grande também da Fundação Cultural, da Funalfa, nos seus programas culturais nos bairros, sabe? Que leve essa ideia para frente lá nos bairros, já que as coisas correm. Por exemplo, o Simões montou uma peça aqui no Espaço Cultural, em cima do artista da cidade, etc. Quer dizer, um trabalho pronto. Eu acho que deve ter criado imediatamente uma estrutura de levar esse trabalho para todos os bairros. A Fundação Cultural deveria fazer isso, porque através dessa peça dele, por exemplo, já é uma captação muito grande. Um trabalho que se apresenta durante uma semana e depois acaba. Então, não precisa acabar tão depressa. E assim com várias outras coisas que são promovidas na cidade. Todas essas coisas têm que circular nos bairros. É só assim que nós vamos conseguir despertar a atenção da população. Só para dar informação que já está sendo transado uma coisa nessa linha. Sim. Já conversei com o Simões e tal, a gente já está pensando começar talvez com professores. Sim, esse eu acho um planejamento básico, o Conselho da Funalfa vai ter que atuar muito nisso aí, mas tem que ser uma coisa básica, fundamental. Uma integração também, com todo esse trabalho desenvolvido pela Fundação Cultural e pelos grupos. Eles devem se aproximar, devem juntar as forças e levar incisivamente esse recado. Não se perder mais em promoções como ocorre comumente, eventos e nada mais, coisa passageira. Fazer coisas mais marcantes. Assim a gente vai atrair a população. Para um próximo passeio, provavelmente nós podemos ter muita gente da comunidade. Primeiro fazendo esse trabalho. E hoje foi fundamental para o desenvolvimento dessa campanha. Só completar. Eu concordo também que deve haver um projeto, tem de haver um projeto global, mais amplo. Definir isso rapidamente. Margarida Salomão, secretária de administração, acha que já se poderia, junto com o movimento, objetivar isso. Então, nós temos que começar a nos reunir rapidamente com a prefeitura, sabe? E transar essa coisa toda junto. Sabe? Só para completar o que o Décio estava falando, não se pode exigir de um evento mais do que ele mesmo pretendia.
a passeata de hoje, o passeio que foi promovido hoje, não foi promovido com a intenção de sensibilizar, de trazer consigo toda a comunidade, toda a população. Não foi isso. Pelo menos o que foi divulgado, como foi organizado, e me parece que a organização foi segundo um certo momento da campanha, do movimento, e mesmo um momento específico do ano, do calendário desse ano, foi simplesmente de um passeio que reuniria artistas que estão morando fora, que vêm aqui, mais um movimento, que visitariam alguns edifícios da cidade. Parece que a pretensão dele era essa. A pretensão desse passeio de hoje era essa. É claro que ninguém discute aqui que a gente vai pretender um centro cultural que vai ser alienado e alheio à realidade, não é, à realidade da população. Claro que não. Não é, Pulguinha? Pulguinha sabe disso, ele está... Meu nome é André Gai. Eu acho que aqui em Juiz de Fora, tudo que acontece, eu acho que quase sempre está acontecendo não só em Juiz de Fora, no Brasil inteiro, qualquer movimento sempre a gente ouve no começo crítica, sabe? Então, já, ao se levantar a ideia, já choveu uma série de críticas que a gente tem visto aí. E para qualquer coisa que se faça, mesmo em termos culturais, as pessoas acham que não deve haver trabalho, né? Eu acho que esse movimento das Mascarenhas, a gente está precisando de muita gente, ao meu ver, integrada para trabalhar também, né? Que as coisas não vão mudar assim, Léo, vamos levantar a ideia de centro cultural. Se a ideia for espontânea, vai precisar de muito trabalho, porque tem uma série de jogo de interesse, é lógico que tem em torno disso. Então, eu acho também que o movimento não levanta a bandeira do elitismo, né? Nem pode, as pessoas que fazem parte disso, a gente conhece quem que é. Então, se a população toda, eu acho que não está integrada no movimento, eu acho que é por falta de ideias, não é só desse movimento, não. É de como a gente vai lidar com tudo aquilo onde se pretende que a massa, vamos dizer, todos os trabalhadores, todo mundo participe da coisa. É fácil a gente falar assim, esse tem que ser um movimento massivo, mas a gente não tem a dimensão de como que deve ser esse movimento. Essa que é a ideia que eu acho que tem que levar para todo mundo. É lógico que a população toda não se integrou, não porque os integrantes do movimento não queiram, talvez a gente não saiba como fazer. Acho que a gente, hoje, coisa que a gente tem mais dificuldade é fazer com que qualquer movimento se torne um movimento amplo. Ou talvez até saiba, mas isso não é uma coisa que se consegue numa discussão de mesa, entendeu? Não é que se consegue com uma arguição simples. O trabalho de se conseguir a adesão da população, não simplesmente a simpatia, a adesão simpática, a adesão afetiva da pessoa que toma conhecimento e gosta da causa, mas a adesão da pessoa que arregaça as mangas e vem, a gente não conseguiu a adesão das pessoas trabalharem mesmo dentro da comunidade toda, entendeu? Nem vou falar mais aqui, porque senão a gente começa a lavar roupa e não é o caso, entendeu? Da gente lavar roupa, que eu acho que não é o momento. É o momento de uma diferença que existe entre a ideia e a realidade. Uma coisa é a ideia que se tem do movimento, outra coisa é o movimento como acontece na realidade. Fazer uma coisa diferente. Entendeu? A gente tem a ideia de como conseguir a adesão da população. Talvez a gente até tenha. A gente tem alguns instrumentos para conseguir isso. Mas para chegar da ideia até o fato, tem uma distância, tem um tempo. Dá um tempo, tem trabalho. Para muita gente, mais até do que a gente conta no momento nos nossos quadros. Para gravar. É o seguinte, a gente trabalha com muita precariedade, entendeu? Por exemplo, quando a gente corre esse adesivo, isso faz parte da coisa. Eu acho que isso dá ao artista, de uma certa forma, a dificuldade não ajuda ele a criar, mas faz ele ficar mais independente. A gente tem 3 autores de Juiz de Fora na mesa. Eu não sei as épocas que vocês tiveram em Juiz de Fora precisamente, mas eu acho que quando vocês começaram o trabalho de vocês, não era mole. Então o que a gente constata hoje, em muitos casos, conversando com o pessoal de teatro, é que tem 10, tem 15 anos que a situação é difícil. Entendeu? A nossa avaliação, a gente parte do princípio que hoje não é mudar, não é ser uma situação ideal, entendeu? Mas criar condição para que a coisa cresça pelo menos, entendeu? Para que não seja, para que o curto teto da cidade não desabe sobre os artistas e massacre ele. É nesse sentido que é importante, entendeu? Eu garanto que no caso dos livros, por exemplo, a maioria do pessoal está acostumada a bancar o primeiro livro. Isso não é ruim não, isso é até legal, que você ganha um senso de autonomia violenta, entendeu? Mas isso não é sinal que é uma situação nem média, é sinal que é uma situação muito precária. Luiz Vizentim, contabilista. Não sou poeta, não sou literato. Sou assim um meio termo entre o nada e coisa alguma nessa matéria.
Mas eu ouvi aqui opiniões muito sensatas a propósito dessa campanha. E essa separação da preparatória para depois os definitivos. Nosso amigo ali foi muito sensato. Todos têm sido sensatos nessas palavras. O momento não é de recriminações, porque está começando agora, gente. Tudo está começando agora. Esse movimento é de ontem. Está até importante demais. Eu não esperava isso. Por exemplo, esse livro de ouro, que Dona Raquel acha que não dará resultado bem entendido para levar a termo a ideia grandiosa. Mas ele, no momento, é necessário, porque tem despesas iniciais. Eu falo como um contabilista prático da vida, que vê que tudo é movido a azeite, né? Então, nós precisamos, aliás, os componentes da campanha precisam de algum dinheiro inicial. Eles têm que mandar fazer adesivos, impressos, pagamentos de imprensa e outras coisas. Tudo isso custa dinheiro e custa caro. Nesse meio tempo que eles vão fazendo essa propaganda, eles vão atraindo mais adeptos para conseguir o fim almejado. Todos devem dar essa contribuição, por pequena que seja, a esse livro de ouro. Neste ponto de organização, merece louvor essa turma que está trabalhando, porque é de uma disposição fora do comum. Eu vejo aí os Brachers, todos esses nossos outros amigos, como se dispõem a lutar para realizar essa ideia. Esse é um ponto simples, não tem segredo nenhum, vai precisar de dinheiro para mexer com isso, e concomitantemente vai ter que mexer com as autoridades, procurar os nossos deputados federais e estaduais da nossa área, procurar o prefeito, insistir com eles, pedir o apoio da imprensa para divulgar todo dia uma nota sobre isso, fotografias, porque vai criando o ambiente. Em todo lugar, não só em Juiz de Fora, a conservação da memória é frágil. Não é só em Juiz de Fora, em todo lugar. Geralmente até o próprio artista se esquece do lugar onde nasceu, por um motivo ou por outro, afazeres diversos, mudanças para longe, esquece mesmo, e pouco se refere aos lugares de nascimento. Tem exceções, e grandes exceções. Por exemplo, os atuais escritores, Gabeira, Ana Raquel, Romano, esses estão constantemente se lembrando de Juiz de Fora, que eu sei que estão se lembrando. Mas nós temos os antigos, por exemplo, Belmiro Braga, esse grande poeta de Juiz de Fora que pouquíssima gente conhece, e do qual não se encontra um livro à venda. Eu tenho a felicidade de ter 3 dos livros de Belmiro Braga. Esse homem, num dos sonetos dele, que eu tenho com especial carinho guardado, ele fazendo uma viagem pela Alemanha, depois de 1920, ele faz uma descrição da descida do Reno, citando os castelos e aquelas belezas todas. E ele termina o último terceto dele, mais ou menos assim, que preferiria estar em Juiz de Fora, num domingo de festa, ouvindo a banda do Sinfrônio de Faria. Essa banda do Sinfrônio de Faria era dos irmãos Faria, grandes músicos, tinham várias bandas de música aqui, e da família dos Farias, que foram donos do Colégio São José. De modo que nós temos que lembrar também desses poetas passados, desses escritores passados, que nós temos grandes de Juiz de Fora, Albino Esteves, Belmiro Braga, nós temos um vivo ainda, que é um poeta grandioso, que é o Rangel, né? Rangel Coelho, né?
embora ele dê umas voadas fortes aí de vez em quando, mas ele é um grande poeta. Então nós temos que reviver, se possível até republicando obras desses poetas todos que nós já tivemos e temos aqui em Juiz de Fora. Que isso é muito importante, porque modernismo só é muito bom, mas nem todo mundo quer só modernismo, não. Por exemplo, nós temos a questão de música, que é só música moderna, que eu, por exemplo, não gosto. Dona Laíde aqui é uma lutadora da luta clássica, do teatro experimental, de óperas, está conseguindo vencer, mas a duras penas, há muitos anos. Então nós temos que fazer uma reunião disso, e esse movimento tem que se unir, penso eu, igualmente, às duas academias recém-fundadas aqui em Juiz de Fora. Pedir que eles também colaborem para que isso se realize. Agora, respingando um pouquinho na conversa inicial, eu vi aí e tenho lido que o marco da Semana de Arte Moderna foi em 1922. Parece que ali foi, de fato, o maior calor dado. Depois vieram outros, Henrique de Rezende, de Cataguases, poeta nosso, daqui da nossa zona, né? Um grande poeta, né? E que é, aliás, um grande poeta que nós temos, já falecido. Mas antes de 22, eu li coisas de um Menotti del Picchia que eu considerava modernismo aquilo. Eu li coisas do Guilherme de Almeida que também eu considerava modernismo. Portanto, gente, vamos lembrar também do passado, vamos juntar o presente, vamos todos nós fazer força e que esse nosso movimento possa vingar. Eu sou da opinião desse rapaz que falou. Falta um coordenador das ideias. Como dizer, um líder. Porque ideias todo mundo tem. Agora precisa de um para coordenar essa ideia. Foi o que ele disse. Por que não fazem um concurso aqui em Juiz de Fora, na Faculdade de Arquitetura? Que tem ideias, mas que todo mundo não tem uma pessoa para colocar, um líder. Realmente precisa, porque em tudo há líder. Há um coordenador. Não, um coordenador para coordenar essas ideias. Porque todo. Não. Tem, mas não precisa de vários, precisa de um líder, um só. Gilda Peixoto. É isso. Qual o seu nome, senhor José? Gilda Peixoto. A senhora se lembra aqui de movimentos que temos tido aqui fora? Não, eu sou de Cataguases, estou morando aqui há pouco tempo. Certo, então eu acho que se a senhora morasse aqui, a senhora ia ver uma coisa impressionante que costuma aparecer nessa terra. O primeiro exemplo vivo é Dona Alaide Margarida, que está lutando há muito tempo com o teatro experimental de ópera, alugando caríssimo Central, fazendo as apresentações do Tibúrcio aos domingos pela manhã. Então é um negócio fantástico. O que tem de cacique aqui, se ela não queira saber. Eu olho aqui, o que eu vejo de cacique, minha querida, pelo amor de Deus, olha. A casa onde todo mundo manda, não há dono. Não é bem assim, não. Olha aqui, dá licença. Não tem patrão nem empregado. Espera aqui. Não é empregado. É um coordenador das ideias. Espera aqui. Porque todo lugar tem isso. O que ela é? Todo lugar em Cataguases tem. Ah, sim. Cataguases tem um líder. Tem um coordenador das ideias, onde que todo mundo vai lá para dar opinião, para ver isso, para ver aquilo. É o que precisa em Juiz de Fora. Porque a ideia só não vale nada, não. Deixa eu terminar aqui meu pensamento. A senhora é de Cataguases, que nós respeitamos muito os movimentos que foram feitos em Cataguases. Juiz de Fora... Não é respeito, a gente, lá nós sentimos orgulhosos. Muito bem, muito bem. De tudo lá. Tá certo. Do movimento Talvez... literário, do movimento de cinema. Sim, então nós conhecemos Coisa tudo isso. que aqui eu não encontrei.
Sim. Nós somos um tanto mais humildes, provavelmente. Gente, vamos dar uma organizada no debate. Espera aí, gente. Mais tarde voltaram todos para lá depois. Muito bem. Rosário Cusco. Muito bem. Continua. Daí uma prova. Certo. Ele não quis ficar no Rio. Este movimento não é bairrista. A origem. E nem pretende excluir, nem endeusar ninguém. Eu digo isto, que talvez uma das primeiras pessoas que tenha se referido à necessidade de fazer o tombamento do prédio da Bernardo Mascarenhas tenha sido eu. Ainda no governo do Itamar Franco, eu fui até o governo do Estado e solicitei que fizesse alguma coisa a respeito. Pediram-me que fizesse aqui um movimento a respeito da Bernardo Mascarenhas, mas o que nós temíamos que, por injunções, de qualquer forma, o pessoal ligado à área econômica, à área de construção, viesse embargar o nosso movimento. Agora, o que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: aqui em Juiz de Fora nós tivemos movimentos fantásticos, por exemplo, Sociedade de Belas Artes Antônio Parreiras. Não acabou. Não, minha senhora, dá licença. Gente, aqui, vamos... Não há nível pessoal, é o seguinte: existem sementes plantadas que o Afonso frequentou a Sociedade de Belas Artes. Eu sou do tempo antigo da Sociedade de Belas Artes. Essa Sociedade de Belas Artes, lá passaram algumas pessoas que foram prêmios de viagem ao estrangeiro do Salão Nacional, que é o Edson Mota, que é o Jaime Aguiar, que foi o Carlos, viu? Hein? O Arlindo David foi um movimento posterior. Nós tivemos um movimento... minha senhora, deixa ele só deixa eu terminar. Eu sou co-participante, ou quase participante de uma gangue, que foi a Galeria de Arte Celina, que começou com nós aqui. Esses quatro estão aqui. Tá vendo? Esse aqui. Não, nada mais do que esse nosso quatro aqui. Uma salinha pequena, começamos a fazer uma exposiçãozinha michuruca. De repente, o que apareceu de gente colaborando foi um negócio impressionante. Rogério, Décio, nós formamos uma família incrível. E que durante muitos anos, o Carlinhos foi embora para a Europa, a Fanny, Nívia, eu no Rio. Então o pessoal continuou o serviço de uma maneira incrível. Realmente, chega num ponto que condições, às vezes, econômicas que fogem ao nosso alcance, o movimento mais ou menos se esfria, mas isso é mais ou menos cíclico. Mas o que acontece aqui em Juiz de Fora é que nós temos uma vitalidade muito grande. A prova disso é a presença hoje do Afonso, nosso colega, infelizmente não frequentava as mesas do Café Astória, porque era protestante, mas frequentava as rodadas do SEC, frequentava a casa do professor Franz. Então nós temos todo um ameigado de ser, talvez um pouco nosso demais, que a gente aqui entende um pouco. Nós não somos muito elitizados. Juiz de Fora é uma cidade muito antipatizada aí por lá de fora, por ser uma cidade assim, muito pretensiosa, muito pomposa, carioca do brejo, mas não é bem assim, não. Não é bem. A gente não chega ao nível, por exemplo, de Uberlândia, pelo amor de Deus, que é o maior do Brasil. Nós não chegamos a esse nível. Por isso que nós estamos convidando a senhora, convidando o Afonso, convidando a Marina, todo esse pessoal, para colaborar conosco, para sair do nosso provincianismo ainda. Talvez um dia nós vamos chegar lá. Então, isso é uma etapa para a qual nós estamos pedindo o auxílio de todos. Acho que toda e qualquer manifestação aqui é absolutamente válida. É assim como Dona Laide, nós tivemos muitos outros movimentos interessantes aqui. Você está entendendo? E eu gostei de ver. A Dona Laide aqui, para mim, foi um momento de satisfação, de glória. Valeu a pena, viu? Valeu a pena. Eu quero lembrar a Gilda, que também de Juiz de Fora saiu a professora de canto para o Conservatório de Cataguases, que foi eu. A Laís Margarida. Aqui, eu queria só pedir o seguinte. Só um minutinho. Eu queria só pedir às pessoas o seguinte, para a gente colocar as questões mais objetivas e rapidamente, porque o pessoal que veio do Rio está desde 7 horas da manhã viajando, andamos o dia inteiro, só paramos para almoçar e o pessoal ainda vai ter que viajar agora, daqui a pouquinho. Então eu acho que a gente podia tentar, se alguém tiver alguma coisa que ainda não foi colocada, colocar agora, porque eu acho que daqui a pouquinho a gente podia encerrar o debate. Pode falar. Quem vai falar? Olha, há cerca de 2 a
dias atrás, eu recebi em casa uma correspondência de um amigo comum aqui de Juiz de Fora, com um panfleto dentro. Quando eu abria... André... E quando eu abri o envelope, estava escrito Mascarenhas. Eu achei que era até um panfleto de mais uma campanha de autopromoção do homônimo que tem lá no Rio, mas depois, olhando detalhadamente, eu vi que era um negócio que tocava a Juiz de Fora. E fui ganho para essa luta. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: as cidades são organismos vivos. As cidades nascem, crescem e até morrem. E tem morrido as cidades. Eu acho que nos últimos 20 anos, isso não é só em Juiz de Fora, quer dizer, hoje, o que está acontecendo aqui agora, está acontecendo no Brasil inteiro. A gente está saindo das trevas, a gente passou 20 anos dentro do mais duro arbítrio. Então, o que se renasce hoje é justamente essa expectativa, essa possibilidade da comunidade, juntamente com o poder público, de levar a termo, entende, um processo, entende, de desenvolvimento, um processo em que a comunidade não se sinta tão marginalizada, entende, dentro do seu próprio contexto. Eu acho, quer dizer, dentro dessa discussão, quer dizer, quando eu vi a questão da Mascarenhas, eu acho que essa discussão, para mim, quer dizer, entra num aspecto mais amplo, que é justamente a discussão de um código de obras nessa cidade. Essa cidade tem um código de obras ou não tem? Funciona ou não funciona? Quer dizer, o que eu vejo aqui nessa cidade, quer dizer, é a reprodução, entende? E às vezes de uma maneira bem pior do que já aconteceu nas grandes cidades. Então, para mim hoje, quer dizer, a discussão da Mascarenhas, entende, que a gente tenta direcionar para um aspecto cultural, eu acho que tem uma questão mais ampla, entende, que envolve justamente, quer dizer, o desenvolvimento da cidade, quer dizer, a relação da cidade com a comunidade. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu em Juiz de Fora é uma perversidade. Quer dizer, não só em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro. Quer dizer, o país que entrega a ponta da sua indústria, da sua industrialização à construção civil, é um país irresponsável. Entende? A gente sabe exatamente a maneira como a construção civil funciona, é a indústria, é um modelo de exploração mais vil possível, entende? Dentro do que a gente conhece. E essa indústria não poupa de forma alguma o patrimônio, as pessoas, está passando por cima de tudo. Então, hoje, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo no Brasil inteiro, entende? Isso, quer dizer, essa discussão, essa adversidade, é justamente fruto, entende? Das coisas que começam a amadurecer na nossa cabeça e já começa a clarear um pouco, a gente já começa a ver um pouco de luz, entende? Para poder já fazer um movimento, para poder contestar isso, para poder encaminhar as coisas de uma maneira que esteja mais coerente com o nosso modo de vida, com o modo de vida aqui de Juiz de Fora, do Rio, de São Paulo, enfim. Eu gostaria que essa discussão fosse inserida, uma discussão de código de posturas, enfim, onde que a gente pudesse ver, quer dizer, eu acho que não é só a Mascarenhas, eu acho que a gente pode, eu não sei se já foi feito esse levantamento pelo Passaglia, enfim, eu acho que tem dezenas de bens em Juiz de Fora para ser tombado, em Juiz de Fora e nas cercanias, entende? E isso, entende, existe hoje uma legislação, isso tem que ser visto, entende? Tem que ser pensado, entende? Vamos tombar isso, vamos desapropriar para fim de utilidade pública, mesmo sem saber se isso vai funcionar, se a prefeitura, entende, tem condição ou não. O que eu acho mais importante, inclusive a desvinculação desse movimento, entende, com os órgãos públicos, entende? Eu acho que o mais importante é a força da comunidade e o poder de coerção que ela vai ter de hoje, a partir de agora, juntamente com esses órgãos públicos, entende? Ou seja a prefeitura, ou seja o Estado, ou seja o governo federal, para a gente poder levar a termo essas pequenas lutas. É só isso.